Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, e vamos ler um texto que se encontra no livro de Daniel, no capítulo de número 4, um importante tema a respeito do que aconteceu, a influência demoníaca na vida de Nabucodonosor. Vamos ver. Daniel 4, iniciando do verso 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Podeis tomar assento, queridos. Esta é uma passagem bastante diferente em toda a palavra de Deus, porque ela retrata uma transformação aqui, uma metamorfose na vida de um homem. É interessante nós notarmos algumas coisas a respeito dos demônios, e que nós precisamos entender, antes de tudo, o que eles podem e o que eles não podem fazer. Antes de tudo, eles não podem fazer nada sem que Deus permita. Segundo, quem é de Deus, o maligno não toca. Então, há 2 verdades profundas aqui que nós precisamos entender. Terceiro ponto que nós precisamos entender a respeito dos demônios: não precisa de muitos deles para fazer um verdadeiro estrago. Na realidade, nem sequer 1/1000 deles, se realmente se levantar contra você, você consegue fazer qualquer coisa contra ele, senão no nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz que apenas 3 demônios serão levantados para preparar todo o caminho do anticristo. Pense nisso. Apenas 3 demônios se levantarão para fazer todo o caminho para o anticristo. Então, o que nós entendemos com isso? Os demônios são extremamente poderosos, mais do que muitos podem imaginar. Eu preciso entrar nisso, porque senão nós não vamos conseguir entender um pouco melhor. A Bíblia não é bastante clara sobre a origem dos demônios. Vamos deixar isso bastante claro já no início aqui para entendermos. Em geral, se coloca aquilo que já foi ensinado aqui e que é em geral aceito, que os demônios são anjos caídos que vieram com Satanás. Mas não temos 100% certeza sobre isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos, mas não vamos julgar demônios. Segundo, os anjos caídos estão em prisão. E a palavra de Deus nos diz que esses anjos, alguns deles inclusive vão ser libertos só no momento da grande tribulação. Outra coisa, anjos não precisam de corpos para se manifestar. Demônios precisam de corpos para se manifestar. Então nós vemos que existe uma outra classe de seres, e existem várias teorias sobre a origem dos demônios, desde de uma segunda queda, né, dos anjos, né, onde está no Gênesis 6, que muitos ali atribuem que houve uma segunda queda. Então, daquilo geraram os gigantes, e esses gigantes, porque eram híbridos, tiveram almas, e das almas vieram os demônios. Alguns dizem isso. Outros dizem que foi de uma raça pré-adâmica, e outros dizem que veio, né, dessa queda de Satanás. Mas o fato é que a Bíblia não é bastante clara sobre a origem dos demônios. Mas nós temos que entender que eles são muitos, eles são poderosos, e a história registra
que eles são terríveis nas suas atitudes. Eu me lembro no tempo que estávamos aqui ensinando no curso de teologia, trouxemos até algumas gravuras, eu acredito que a irmã Keila, que cursou conosco, o irmão Henrique, que aqui está também, deve se lembrar de algumas gravuras, e até um aluno perguntou, mas como é que viram, como é que saiu esses desenhos desses demônios, né? Porque tem uns bichos muito feios. E a Bíblia fala que, inclusive, uns deles parecem como rãs, né? E outros, né, têm um aspecto muito pior do que isso, como já ouvimos aqui alguém comentar, né, sobre o aspecto dos gafanhotos, né, no livro do Apocalipse, que ali são aspectos de demônios. O fato, queridos, é que isso vem ao longo do tempo de pessoas que tiveram experiências e viram esses demônios. Então eles vão desenhando e outros veem demônios então similares e conseguem identificar que aquilo ali é um demônio. Mas como é que você sabe disso, pastor Jefferson? É muito simples, quando você tem uma experiência de ver um demônio. Em 1988, eu estava num hotel em Passo Fundo, 2h45 da manhã, e eu estava virado para o meu lado esquerdo. Havia um relógio, aqueles rádio-relógio digital, por isso que eu sei muito bem o horário, porque eu me acordei e vi 2h45 e ouvi um grunhido vindo das minhas costas. Eu estou contando isso para vocês entenderem o que são as forças demoníacas e como é que as coisas muitas vezes acontecem. E eu vi um grunhido vindo de trás das minhas costas. E o que eu me virei para ver que som era aquele, acendi a luz do abajur primeiro, então me virei. E o que eu me virei, eu vi uma menininha, desse tamanho, bem pequenininha, cabelo cacheado, mas com o rosto de velha, todo enrugado. Ela estava com um vestidinho de renda, mas estava grunhindo. Ela não falava nada com nada e era a pele toda enrugada, você não conseguia nem ver os olhos daquele ser. E eu não sei quanto tempo eu fiquei lutando, e muitas vezes você vê as pessoas dizendo assim, é só dizer em nome de Jesus e já sai, mas não. Quando você entra no ambiente espiritual, a guerra é muito maior do que você pode imaginar. Quem geralmente fala essas coisas é só dizer o nome de Jesus que já sai quando você está aqui, no ambiente físico, no ambiente material. Quando você entra na dimensão do Espírito, a guerra é outra. E eu não sei quanto tempo eu fiquei tentando dizer Jesus, eu estava consciente, estava falando em línguas, clamando dentro de mim pelo nome de Jesus, mas para sair o nome de Jesus foi muito difícil. Até que finalmente eu consegui dizer Jesus. E quando disse Jesus, aquilo desapareceu na mesma hora. Eu me levantei, estava suado, fui tomar um banho, porque a guerra foi violenta ali. Não foi coisa de 5 minutos, nem 10 minutos, não sei quanto tempo foi. Tomei um banho e fui deitar na outra cama, porque na cama onde eu estava de tanto suar, lutando contra aquele demônio, tinha 2 camas de solteiro no quarto, fui deitar na outra cama. Então, deitei na outra cama e no dia seguinte, quando me acordei, eu disse, meu Deus, mas que pesadelo horrível que eu tive essa noite. Pensando que era um sonho. Pensei que era um sonho. Só que quando eu me levanto, eu olho para a outra cama está desarrumada e ainda dava para sentir que estava úmida. Eu disse, meu Deus, aquilo não foi um pesadelo, foi real. Vocês estão entendendo? As coisas espirituais, elas são muito mais profundas do que nós podemos imaginar. O que aconteceu com Nabucodonosor? Virou lobisomem, não virou lobisomem? A Bíblia fala sobre lobisomem, não fala sobre lobisomem? A Bíblia não fala sobre lobisomem. A Bíblia não fala sobre lobisomem. A Bíblia não diz que Nabucodonosor foi transformado em lobisomem, mas que houve uma possessão, sim, que houve ali uma manifestação por permissão divina, e esse homem se transformou como um animal. Agora, então, é possível uma pessoa se transformar num animal? Sim, é possível uma pessoa se transformar num animal, desde que ela esteja debaixo de possessão demoníaca. Eu não acreditava nessa história de lobisomem até muito tempo atrás, até uns 10 anos atrás, foi 2003, são 15 anos atrás.
Até que algumas coisas chegaram para mim que se tornaram assim inquestionáveis. Eu fiquei realmente bastante pensativo sobre tudo isso. Por quê? Quando eu estava pregando uma vez em 1993 ou 94, no interior do estado do Rio Grande do Sul, estávamos hospedados na casa de um irmão da igreja. Eu estou contando isso, queridos, para vocês entenderem até onde as possessões demoníacas acontecem e o que há de realidade e o que não há de realidade. E esse irmão, nós estávamos comentando várias outras coisas, tinha outro pastor também hospedado na mesma casa, e estávamos, depois do culto, conversando sobre várias coisas, e então esse outro pastor perguntou como é que estão as coisas na cidade, como é que estavam os negócios, como é que estava tudo, e ele começou a contar uma coisa que aconteceu naquela semana, naquele lugar, que vinha um animal muito grande. A cidade toda estava em alerta porque estavam sumindo bezerros, estavam sumindo ovelhas, estavam sumindo animais e encontravam só os pedaços no meio do campo. Então a polícia montou campana para procurar onde é que estava esse animal, e depois de vários dias e semanas, numa noite, eles viram o animal pulando em uma cerca. Era um bicho muito grande. O delegado conseguiu dar um tiro com um rifle e esse tiro acertou na coxa daquele animal. Mas o animal saiu correndo. Só que no dia seguinte, no hospital da cidade, entrou um homem com a bala na coxa do rifle do delegado. Estou falando isso porque é uma coisa real que aconteceu. Eu fiquei pensando nessa história durante muitos anos. Quem já leu o livro Filho do Fogo, de Daniel Mastral aqui, que foi um ex-satanista? Já leu, Neto? Não? Não? Ninguém leu? Só leia aquele livro se você realmente estiver estruturado na palavra de Deus e já seja um crente maduro, porque o livro é pesado. É de um ex-satanista, é um livro muito forte. E ele conta que em um dos rituais que ele estava no interior de São Paulo, quando estavam fazendo rituais depois de fazer um sacrifício triplo, aonde uma mulher com gêmeos ofereceu a sua vida junto com as das crianças para alcançar um galardão maior do inferno. A coisa é feia, a coisa é feia. E essas coisas acontecem normalmente, ele disse, em muitos lugares em todo o Brasil. Aí o que aconteceu foi que ele estava tendo relações com uma mulher, uma dessas sacerdotisas, no meio do campo, porque isso era um lugar, uma fazenda, e eles foram, naquela noite, se isolaram do restante do povo, estava tendo relação ali com ela, e de um momento para o outro, ele sentiu que ela começou a crescer pelos por todo o corpo, que nem pelos de urso, ele disse. Está escrito no livro. Começou a tomar forma com pelos de urso. Ele largou aquela mulher e saiu correndo. E não e ninguém ficaria fora disso, né? O fato é que, e não só o caso dele, mas também outros satanistas já afirmaram isso, que uma pessoa que se entrega de tal forma aos demônios, e faz vários pactos com o demônio, os demônios sim, podem se apossar dessa pessoa e transformá-la num verdadeiro animal. Aqui o rei Nabucodonosor não passou por esse processo de transformação em um lobisomem, mas em um animal. Alguns eruditos, alguns estudiosos dizem que foi trocado apenas a mente, ou seja, ele perdeu o juízo, então foi pastar, juntamente com os bois. Alguns interpretam desta forma, e em geral é o que é mais aceito. Só que tem um mistério nisso tudo, é que a palavra de Deus nos diz que não é só as unhas terem crescido. As unhas, claro, em um ano já ficariam como unhas como águia, porque em geral se cresce 3 milímetros de unha todos os meses. Os cabelos é 1 centímetro por mês, então em 7 anos com certeza já teria virado um bicho. Só que a Bíblia não fala de cabelos terem crescido, ela fala de pelos como de águia, como de aves. Então a estrutura dele foi mudada em algum momento, de alguma forma que nós não entendemos.
mas é algo mais profundo. Outra coisa, ele não só teve isso mudado, mas também a sua alimentação foi mudada. Ele não estava comendo mais como um ser humano ou como um animal carnívoro, mas pastava como os bois. Ele pode não ter virado um lobisomem, de fato não virou um lobisomem, mas virou uma criatura terrível. Porque Deus fez com que ele se tornasse uma pessoa de arrogante para se tornar alguém humilde, que reconhecesse o quê? Que o Altíssimo é Senhor sobre todas as coisas. Agora, voltando à questão de falar sobre ainda o poder de demônios. Onde é que os demônios mais atuam nos dias de hoje? Aonde os demônios mais têm influência nos dias de hoje? Quem se aventura a me dizer alguma coisa aqui? Família, que mais? Redes sociais, ok? Que mais? A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. E também nos diz que muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eu vou dizer uma coisa que pode chocar alguns, mas os demônios estão mais interessados em atuar dentro das igrejas do que lá fora. Sabe por quê? Porque lá fora já é deles. As famílias que estão lá fora já estão na mão deles. As redes sociais já estão na mão deles. Agora, aqui dentro, é o foco deles, de ensinar errado, de doutrinar errado e fazer com que líderes percam a direção e vão para a direção errada. Porque se você faz um líder se perder, o povo vai atrás. Você dá uma olhada no que existe na internet de doutrinas falsas e de verdadeiros absurdos que se passa com o nome de evangélicos, de cristãos, de ensinos cristãos, e na realidade são verdadeiras heresias. Espíritos demoníacos estão atuando aí. E eu vou dizer mais ainda. Se houver alguns crentes, e mesmo que seja apenas um, mas cheio do Espírito Santo, e entra dentro de uma dessas reuniões, como a gente vê tantos vídeos, vai saltar demônio para tudo que é lado ali. Porque não é brincadeira o que o diabo está fazendo dentro da igreja do Senhor. Vamos ver mais algumas coisas a respeito dos demônios. Primeiro, são seres espirituais. Segundo, eles reconhecem quem tem o poder. Às vezes, eu estava pensando ainda agora à tarde sobre o que queria falar aqui à noite, e me lembrei de David Wilkerson uma vez que ele falou uma coisa. Porque às vezes nós ficamos tão preocupados em fechar brechas e esquecemos de quem está do nosso lado. Vocês estão me entendendo? Não, acho que talvez eu não consiga me expressar bem. Você está tão preocupado em fechar as janelas para o demônio não entrar, esquecendo de quem está do teu lado é mais forte do que aquele que está do lado de fora. Você está entendendo? A visão, nos últimos anos, a visão tem sido distorcida. Isso aqui é importante você guardar. A visão tem sido distorcida, a visão evangélica, a visão cristã tem sido distorcida em relação à verdade. Antigamente, você dependia única e exclusivamente do Senhor para todas as coisas. Hoje nós dizemos que dependemos do Senhor, mas queremos ajudar Ele em tudo. É ou não é verdade? Hoje parece que às vezes Deus só vai agir se você fizer alguma coisa. E as pessoas dizem, não, é você que tem que tomar atitude, se não tomar atitude as coisas não acontecem. Não é verdade. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Quando Ele entra, acabou. Não importa a tua atitude, se tomou ou não tomou, vai acontecer. É assim que é.
Olha o que a Bíblia fala, olha o que Deus mostra em toda a Bíblia. Estamos estudando capítulo por capítulo no novo curso. E eu vejo cada vez mais a mão de Deus trabalhando em cada detalhe da vida dos personagens da Bíblia. Eles nem sempre estavam sabendo o que iriam fazer, mas Deus dizia, é assim que tem que ser. Então eles faziam e a coisa acontecia. Agora hoje o que eles estão querendo dizer é o seguinte: você tem que buscar e tentar adivinhar. Mas não! Deus é Senhor sobre todas as coisas. Nós não devemos ficar... David Wilkerson certa vez falou o seguinte, que há crentes que estão, às vezes, tão preocupados em fechar coisas, em tirar isso, em tirar aquilo, e não estou falando de pecado, não estou falando de você fazer com que uma porta seja aberta para o diabo, não é isso. Mas, às vezes, o nosso espírito, a nossa natureza, melhor dizendo, a nossa natureza, ela nos impulsiona a fazer com que o outro peque. Já perceberam isso? Porque tem uns que são mais calmos, mas tem uns que são mais coléricos. Tem uns que chegam no lugar, não agita muito, mas tem outros que já agitam muito. E dependendo quem está ali, pode não entender certas coisas. E aí o que acontece? Muitas vezes existe um choque. Você quer ver uma coisa? A palavra de Deus nos diz que Pedro chegou para Jesus, quando Jesus perguntou, e o que eles dizem? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi isso que ele falou? E o que Jesus disse? Não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o Espírito que te revelou. Mas instantes depois, o Pedrão já deixa o quê? O diabo entrar. E Jesus já diz, arreda de mim, Satanás. Aí você fica pensando, mas meu Deus do céu, como é que pode? De repente está o Espírito de Deus, de repente está o demônio. Primeiro, Pedro não era convertido. 3 anos e meio andou com Jesus, não se converteu. Só se converteu depois. Só se converteu depois da ressurreição. A própria palavra de Deus nos diz, quando tu te converter, firma a fé dos outros, porque ele não era convertido ainda. Por isso que Satanás jogou ele para um lado e para o outro. Então nós temos que entender isso. Mas voltando ao que estava falando agora há pouco, sobre a questão da verdade da palavra de Deus, existem tantas doutrinas e ensinos demoníacos que estão fazendo com que as pessoas se afastem da fé e acham que elas é que têm que se ajudar para chegar no céu. Nós não somos salvos por obras para não nos gloriarmos. A salvação é uma dádiva de Deus. Você aceitou a Cristo como Salvador, você é salvo. E não há nada nesse mundo que você possa fazer para ser mais salvo do que você já é agora. Aleluia. Eu não sei porque ele não saiu mais aleluia, porque era para dar mais aleluia para uma palavra tão linda, que a Bíblia nos fala isso. Você, no momento que foi salvo, que aceitou a Cristo como Salvador, você pode viver 50 anos depois como cristão. Não importa quanta experiência com Deus você tenha tido. Você é tão salvo, depois de 50 anos, quanto foi no dia que você aceitou a Jesus como Salvador. Nós não podemos fazer nada pela nossa salvação, senão única e exclusivamente confiar no Senhor. Nada mais do que isso. Algumas coisas ainda sobre demônios. Eles conhecem o seu próprio fim. Os demônios sabem o seu fim. Eu vi há anos atrás, estava uma reunião de empresários, e um deles, o líder ali da reunião, juntamente com, acho, com mais uns 2, eles eram evangélicos. E eles me convidaram para participar daquela reunião. Estava uma reunião de empresários. E eu nunca vi uma babaquice tão grande quanto eu vi naquele dia. Porque ele diz assim, olha, agora nós vamos tratar de uma estratégia muito importante, mas nós não queremos que o diabo saiba. Por isso nós vamos escrever, porque o diabo não sabe ler. Eu ouvi isso, né? Tu acredita? E olha, não era gente tola, não, era gente estudada. Gente que você olhava assim, eu não acredito que saiu dessa boca uma coisa dessa. Que o diabo não sabe ler. Deixa eu falar uma coisa aqui. Os demônios,
sabem muita coisa, muito mais do que você pode imaginar. Eles têm séculos, milhares e milhares de anos de experiência, vivendo junto com o ser humano. Enquanto as nossas gerações passam durante 70, 80, 90, 100 anos, quando muito, eles estão aí há milhares e milhares de anos aprendendo com os seres humanos e vivendo com eles. E eles sabem o seu fim. Eles sabem que estão condenados a viver eternamente na escuridão. E é por isso que eles odeiam tanto aqueles que ainda têm oportunidade de mudarem de vida. Terceiro, conhecem o plano da salvação. Eles sabem o que Jesus fez, eles sabem o preço que foi pago na cruz do Calvário, eles sabem que Jesus é o único caminho, eles sabem que é pelo nome de Jesus que eles são expulsos e eles têm que reverenciar o nome dele. E a palavra de Deus nos diz que tanto nos céus quanto na terra e debaixo da terra, todos vão se curvar diante do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Importante, eles têm sistemas de doutrina, como foi falado aqui que Paulo escreveu a Timóteo. Eles têm sim doutrinas de demônios. E não pense que eles estão tudo desorganizados, cada um faz uma coisa para cá, outra para lá, e não sabe nada. Eles têm um líder, Satanás. E ele organiza as coisas sim. Satanás não é onipresente. Se ele está num lugar, não vai estar em outro. Interessante que os satanistas, muitas vezes eles fazem reunião e ficam aguardando a presença dele, sabia disso? O Daniel Mastral, num dos livros, ele comenta sobre isso. Numa das reuniões, diz que ele se apresentou. Mas não era esse bicho feio que muitos dizem que é. Até se apresentou de uma forma muito elegante. E ninguém acreditava que aquele ali era ele, mas sabiam que era. Outra coisa, são imorais, perversos e imundos. Eles vão fazer de tudo quanto podem para o ser humano ficar cada vez pior, pior, pior e pior. Onde é que o demônio muitas vezes entra? O demônio não vai estar interessado no teu dedão, ele não está interessado na tua orelha, ele não está interessado no teu coração, ele está interessado na tua mente. Porque a nossa mente é que governa o nosso corpo. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Por que está escrito na palavra de Deus, e Paulo orienta que tenhamos o quê? A mente de Cristo. Onde é que Satanás encontra realmente uma brecha? Nós muitas vezes pensamos que Satanás encontra uma brecha porque cometemos um pecado de alguma coisa que escapou, você fez um erro e o Satanás já vai entrar ali, um demônio vai entrar ali. Na realidade, a coisa é bem mais profunda do que isso. Satanás vai atrás do nosso ego, do nosso velho eu. Porque o velho eu ainda está aí dentro de você, sabia disso? Eu vi alguém dizer há muito tempo atrás uma coisa, e é uma verdade. Em todo o coração humano há um trono e há uma cruz. Há um trono e uma cruz. Se Jesus está sentado no trono e o teu velho eu está na cruz, está tudo bem. Agora, quando a situação inverte, que você volta a colocá-lo na cruz e você senta no trono, aí as coisas vão mal. Satanás entra na mente justamente para tentar restaurar o quê? O teu velho eu. E você quer ver quando você encontra teu velho eu? É quando um carro corta a tua frente. Você está lá bem feliz cantando, livre estou, né? Pelo sangue de Jesus. Vem um miserável, endemoniado, atravessa na tua frente, te dá aquela cortada. Eu quero ver se você vai dar glória a Deus ou o que você vai dizer. Porque o velho eu quer se manifestar. Ah, pastor, mas então não é nada fácil. Nunca foi fácil e nem vai ser fácil.
A única forma de você entender o quão grande Deus é e quão grande Ele pode ser na tua vida é quanto mais você mortificar as obras da carne e deixar com que Cristo cada vez mais brilhe em você. Então a tua luta não é ficar preocupado em fechar brecha para o inimigo entrar. A tua luta é se fortalecer em Deus para ele nem chegar perto. Está entendendo? Está entendendo? Quando você está fortalecido em Deus, que a luz de Deus está brilhando tão perto de você, nem perto da luz o demônio quer chegar. Agora, nos crentes de hoje, tem que ficar fechando brecha, porque não tem mais luz. Aí eles batem no desespero, vamos fechar brecha aqui, vamos fechar brecha ali. Mas não é questão de fechar brecha, a questão é deixar Jesus brilhar na tua vida e espantar esses demônios para bem longe. Aleluia. Satanás se manifesta. Os demônios se manifestam, sim. Há demônios que são terríveis. E me lembrei de outros casos que já ouvi falar de demônios. Teve um casal de pastores. Ele saiu juntamente com a esposa da igreja, estava voltando de a pé, isso há muitos anos atrás, uma pequena igreja que ele cuidava, estava voltando para casa, a estrada de chão, as vilas no interior, quando ele sentiu que tinha alguma coisa seguindo eles. Então, quando aquela criatura passou debaixo da luz do poste, ele viu que era um animal muito grande, mas não era um animal que estava andando como um cachorro ou coisa assim, não. Ele disse que era como um casco enorme de tartaruga, com as patas só para cima, era uma criatura terrível. E quando ele viu aquilo, ele ficou apavorado, estava com as duas crianças e disseram, vamos correr. E ele saiu correndo. Pastor, não é fácil. Vai enfrentar essas coisas aí para ver como é que é. É fácil você olhar assim, ver os outros falar. Quando você vive isso é outra história. E ele saiu com as crianças correndo, que ele entrou dentro de casa, foi aquela batida junto à porta, porque a criatura veio com toda a força. E ele ficou segurando pelo lado de dentro e clamando pelo nome de Jesus. E aquilo então se foi e desapareceu. Mas ele contou para mim, eu nunca mais esqueci aquilo. Manifestações demoníacas acontecem. Esteja certo disso. Existe isso sim. Agora, uma coisa que é gloriosa, que eu acho lindo, acho maravilhoso demais, é que quando a luz chega num lugar, as trevas se dissipam. Há anos atrás, na cidade de São José, encostado ali na ilha de Florianópolis, Santa Catarina, aquele lugar era possuído de muitos demônios. Era muita coisa que as pessoas viam. Eu via não só o meu avô contando, mas muita gente contando história após história, coisas terríveis. Só que naquele lugar havia muito disso. Mas depois que chegou o Evangelho ali, e eu sei disso pelo testemunho da minha família, que experimentou o que é a salvação. Porque da parte do meu pai, eles não nasceram num lar evangélico. Meu pai veio se converter depois, quando já tinha mais de 20 anos de idade. Então, depois toda a família veio se converter. Mas, quando eles conheceram o Evangelho, essas coisas começaram a assumir, não só ali da família, mas de todo lugar. Porque as igrejas começaram a ser abertas, e cada vez que você proclama o Evangelho de Jesus, cada vez que você abre a palavra de Deus e vai falar a respeito da palavra de Deus, cada vez que você começa a anunciar a palavra de Deus através do poder do Espírito Santo, você está propagando a luz. Vocês estão entendendo? É como se você apagasse tudo aqui, vai ficar completamente escuro, mas se deixar apenas um facho de luz naquele lugar, ainda está claro. E quando a luz chegou ali naquele lugar, na ilha ali de Florianópolis e junto a São José, aquelas aparições, aquelas coisas que as pessoas antes viam, os vizinhos que não eram crentes, diziam, não vemos mais. Onde está aquilo que antes acontecia? Por quê? Porque chegou o Evangelho. E você quer ver como isso é tão claro?
Vá na África, em muitos lugares que o Evangelho não chegou, e pergunta para o pastor Paulo Locatelli sobre o que acontece lá. Há espíritos demoníacos se apossando das pessoas, e há outras que estão vendo eles, como eu estou vendo vocês. Sabe por quê? Porque ainda não chegou a luz do Evangelho. Quando chega a luz, as trevas se dissipam. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma das palavras mais lindas que Jesus poderia ter dito e que ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu fico às vezes olhando e me lembro daquele hino da Aline Barros, como um farol. Usa-me como um farol. O farol era a única esperança dos capitães de navio. No meio da tempestade, no meio do mar, eles não tinham naquele tempo comunicação, eles não tinham o que nós temos hoje, de radiofrequência, de satélite e tantos outros meios de comunicação. Eles se baseavam em cima do farol, e quando eles viam o facho no farol, havia esperança. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse mundo está em densas trevas. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais aqui por um momento, você ficaria pasmo o que está acontecendo no mundo espiritual. Há uma batalha. Os demônios estão constantemente lutando para levar vidas para o inferno. Por que você acha que há tanta morte e tanto assassinato que a polícia mesmo diz: eu não sei o que aconteceu aqui? Há casos que a polícia diz: o que aconteceu aqui? Não há motivo para o assassinato. Não há motivo para isso ter acontecido. Não há motivo para o suicídio. Você olha muitas vezes pessoas famosas. Às vezes você olha famosos e olha pessoas totalmente desprovidas de qualquer recurso financeiro. E você olha, ambas morrem, tiram as suas vidas. E por quê? Por quê? Umas dizem: eu tirei a minha vida porque eu não tenho nada. Outras vão dizer: eu tirei a vida porque eu tenho tudo e não sei mais o que eu vou comprar. Mas na realidade não é o fato de não ter nada ou de ter tudo, mas é os demônios que se apossam de vidas para fazer com que elas percam a razão de viver. E quando você perde a razão de viver, a terra não é mais quadrada, não é mais redonda, ela é chata. Ela vira, os dias se tornam tormentos. E há vidas nos dias de hoje que estão passando por tormentos por causa de espíritos demoníacos. E o que mais me deixa triste, irmãos, aqui eu vou abrir meu coração nesse momento. O que mais me deixa triste é que eu vejo tantas coisas, oportunidades acontecendo em tantos lugares onde o Evangelho poderia ser pregado como ele é e não está sendo feito da forma correta. Isso me deixa triste. Me deixa com o coração revoltado. Revoltado. Sabe por quê? Porque é tanto que Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Há tanto esforço dos céus para que essa palavra, a palavra de Deus, chegasse até nós. Os céus lutaram para que você fosse beneficiado, para que eu fosse beneficiado. E muitos estão pegando a santa, imutável, inalterável, inabalável, indestrutível palavra de Deus e jogando no lixo e colocando suas próprias doutrinas e ensinamentos enganando o povo. Isso mexe comigo. Doutrinas de demônios e espíritos enganadores. O que os demônios procuram fazer? Eles querem subverter o propósito de Deus. Eles querem fazer com que o bem pareça mal e com que o mal pareça o bem. E eles estão conseguindo isso. Eles estão conseguindo isso. A geração de hoje, parece, alguns dizem a geração mimimi, né? Já ouviram falar? A geração Nutella, né? Ou geração mimimi, que é a geração, né, light, não quer mais compromisso com isso, com aquilo. Há um espírito nas gerações de hoje procurando
desvirtuar com que as pessoas voltem para Deus, com seus corações se voltem para Deus. O ser humano, antigamente, ele tinha um coração que muitas vezes era um coração irado com certas coisas. Mas ao mesmo tempo que era irado com certas coisas, ele sabia abrandar o coração e sabia ouvir a voz de Deus. Só que hoje parece que as nossas mentes estão tão sobrecarregadas de tanta pressão e de informação e de conhecimento que vem, que há um rebuliço, e você já nem é mais brando e nem você é mais irado. Você é só uma gelatina que se adapta ao molde que lhe é dado. Mas é verdade. É ou não é verdade? Vocês vão se adaptando, as pessoas vão se adaptando àquilo que o mundo dá. O molde é esse. Todo mundo tem que entrar no molde. E as pessoas entram no molde e nem questionam se aquilo está certo ou não está certo. E quando se levanta um profeta de Deus e diz que está errado, condenam ele à forca. Vamos lá, eu já estou terminando. Tentam estender a autoridade de Satanás cumprindo a sua vontade. Efésios 6, 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revesti-vos. O que é revestir? Revestir. O que é revestir? Vestido duas vezes. Eu estou aqui com um casaco, agora então boto um outro casaco sobre esse casaco. Eu estou revestido. Paulo não está dizendo vestir-vos, ele está dizendo revestir. Ou seja, você já tem o manto nupcial, você já está vestido, mas para enfrentar as ciladas do diabo, você tem que estar revestido. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Como você acha que pode ser revestido? Nós estamos falando aqui do campo espiritual. Se nós falássemos de moda, você poderia dizer, é muito fácil, eu vou numa loja e vou sair de lá revestido, ainda mais se for no Black Friday. Não é mesmo? É mais barato ainda, vai ficar mais do que revestido, né? Se for no Black Friday. Mas falando do âmbito espiritual, a coisa é bem diferente. Não tem Black Friday, graças a Deus. Ali sempre há disponível, diante de nós, as armaduras de Deus. Só que para você andar numa armadura, você primeiro tem que estar disposto a entrar na batalha. Se você não quiser entrar numa batalha, se teu coração não estiver disposto a entrar numa batalha, você não vai querer usar uma armadura. Ela pesa, ela é desconfortável, ela atrapalha o teu andar, só que ela te protege do inimigo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Você tem que abrir mão de muitas coisas para ser revestido. Você tem que abrir mão dos teus interesses, dos teus costumes, até da tua forma de pensar e de agir. Porque agora eu quero ser revestido. Aleluia. E para mim ser revestido, eu vou ter que estar desconfortável em mim mesmo, mas pronto para a batalha contra as forças das trevas. Segundo, você vai ter que se sujeitar ao peso dessa armadura. Ela é pesada. Ela vai te deixar engraçado do lado de fora, meio estranho. E as pessoas vão começar a olhar para você e dizer, mas ele era diferente, era de um jeito, agora está totalmente diferente. Por quê? Porque você está revestido. Você está se preparando, alguma coisa Deus vai te usar agora para batalhar contra as forças do inferno. Esteja revestido contra as ciladas do diabo. E o diabo prepara ciladas dentro daquilo que você gosta. Sabe como é que você pega um sabiá? Dando a comida de sabiá.
Dá uma carne fresquinha, um bife, um churrasco, e tenta pegar um sabiá para ver. O sabiá não vai vir nunca. Ele não come churrasco, ele não come uma costela. Mas se der a comidinha certinha, as frutas que ele gosta, ele vai largar as coisas que ele está fazendo e vai lá e pega aquilo. Satanás sabe o que você gosta. E quando ele prepara a cilada, ele vai exatamente preparar naquilo que atrai você. Revestir contra a cilada do diabo é você estar preparado para aquilo que você já sabe que tem aqui dentro e que é ruim e que Satanás vai apresentar na tua frente para você cair, e você vai ter que olhar e dizer: não, Satanás. E todos os dias nós temos oportunidade de dizer sim e de dizer não. E as ciladas aparecem para nós muitas vezes. E basta às vezes uma palavra, um sim ou um não, para mudar toda a tua história. E ele continua, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades. São seres diferentes, em escalas diferentes, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Há demônios que estão no espectro terrestre, mas há demônios que estão no espectro celeste. E eu não tenho como continuar muito agora, porque o horário já está terminando, mas deixa eu só complementar isso aqui. Muitas vezes, quando você vai fazer um trabalho evangelístico, e eu aprendi isso com alguns pastores lá no Rio Grande do Sul, houve um desses pastores que tem um ministério proeminente, ele chama-se Isaías Figueiró. Ele, quando começou o ministério evangelístico dele, em tendas, ele separava uma tenda menor, ficava um grupo apenas orando, o tempo todo. Estavam orando o tempo todo, e o culto estava acontecendo na tenda maior, mas na tenda menor era um grupo grande. Eu entrei um dia na tenda primeiro, antes de ir no culto. E eu vou dizer, queridos, parece que eu tinha entrado no céu. Porque a presença de Deus naquele lugar era muito, muito, muito forte. A minha mãe também tinha entrado ali outro dia, e outros irmãos comentaram a mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês. Parece que você, quando pisou, e era o chão, ele era todo ele com palha, estava espalhado, porque o terreno era terreno que não tinha concreto, não tinha nada, era terreno chão batido. Então espalharam palha por causa da lama, por a chuva não atolar ali. Quando você entrava ali, você sentia a presença de Deus, você não forçava a orar, ninguém ficava forçando a orar, você só tinha vontade de levantar as mãos e começar a adorar a Deus e a clamar ao Senhor, mas estava uma liberdade, um ambiente de liberdade, havia o mesmo Espírito atuando naquele lugar. Aleluia. Enquanto havia aquele clamor, eles estavam lutando contra o quê? O que era essa pequena tenda? Lutando contra os principados e as potestades, para que Deus fizesse o quê? Milagres ali na tenda, e ali estava vendo o quê? Paralíticos e cegos sendo curados pelo poder de Deus, e nós vimos isso. Vidas entregando, chegando bêbados e saindo sóbrios. Hoje em dia, sabe o que acontece? A igreja está se tornando só um centro de indicações. As pessoas vêm bêbadas e eles não vai lá para os alcoólicos anônimos. Que negócio é esse? Que espírito de Satanás é esse que está entrando nas igrejas? O drogado não vai para o centro de recuperação. Antigamente, quando um bêbado entrava dentro da igreja, Jesus o libertava. Ele entrava ébrio e saía sóbrio, saía completamente curado. O drogado era completamente livre, a prostituta era livre, o homossexual era livre, o pecador, o pior homem que já viveu, era completamente livre, porque o poder de Deus atuava. Os demônios partem em retirada.
São batalhas espirituais, mas isso não se ganha em púlpito, se ganha em oração. A tua batalha só é vencida na oração. A tua batalha só é vencida na oração. Eu ministrei isso diversas vezes no curso teológico e disse: se você não tem uma mensagem queimando no teu coração, não suba ao púlpito para pregar. Deixa o Espírito de Deus te revelar uma palavra e deixa ela queimar no teu coração e leve isso na presença de Deus e clame pelas almas até que o Espírito Santo as convença do pecado, da justiça e do juízo. Por que quando você clama a Deus com todas as forças, você vê mais almas sendo salvas, vê mais cura, vê mais batismo com o Espírito Santo, vê mais milagres, vê mais maravilhas, vê libertação? Jesus subia frequentemente ao monte para orar, para ter contato com Deus, para saber as diretrizes, os caminhos e para enfrentar as forças de Satanás, para estar revestido do poder do alto. Você é uma tocha viva na mão de Deus. Você é uma tocha viva, você é a luz neste mundo. Não deixa ninguém, muito menos o diabo, tentar apagar a luz que é em ti. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, queridos.